estão sendo instaladas. Comissões sobre direito administrativo, comissão sobre controle de despesas públicas. São as comissões, na minha ótica, talvez as das mais importantes na questão da ordem dos advogados do Brasil perante a sociedade, não da ordem dentro dela mesma. Porque a comissão de prerrogativas é tida sempre como a menina dos olhos dentro da instituição, porque é um exército de advogados que ali batalha pela defesa da nossa profissão. Ao mesmo tempo, nós temos essas duas importantíssimas comissões que estão sendo instaladas, que vão cuidar, nós estamos aqui com questão técnica que não deu tempo, vão cuidar dessa questão tão cara nossa, que é a gestão dos recursos públicos. E eu me propus a falar sobre dignidade humana e direito administrativo, dignidade humana e atuação do Estado. O que é a dignidade humana? Da onde vem essa palavra que nós tanto utilizamos, que está no artigo 3º da Constituição da República, um dos valores da nossa Magna Carta? Da onde vem a dignidade humana? Ela vem, sobretudo, da igualdade. Ela vem quando nós nos projetamos no próximo, quando nós enxergamos o próximo como um igual, com o mesmo status aqui, ao qual nós nos damos valor. Ou seja, a dignidade humana pressupõe igualdade, pressupõe reconhecer o próximo como um igual. Sem igualdade, nós não temos esse valor da dignidade humana. E é o valor da conquista do homem como uma realização pessoal, uma realização de existência aqui, porque nós somos os únicos neste planeta que pensamos, que temos consciência da nossa existência, que temos a angústia da morte, o grande desafio que aguarda todos, a vida após a morte. Diferente dos animais, nós sabemos o que nos espera, pelo menos neste plano. E esta consciência nos eleva a um nível diferenciado de todos os outros seres vivos em nosso planeta. E as sociedades se organizam. As sociedades vão crescendo. As pessoas vão tendo esta consciência. Pode ficar à vontade, viu? Não precisa, depois eu ponho a imagem aqui, deixa, não precisa, obrigado, viu? E diz Luís Recasens Siches, o grande filósofo Siches, mexicano, que está lá no Antigo Testamento que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E como criatura filha de Deus, com perspectiva de salvação, e vai ser um dia julgado. Quer dizer, isto está enraizado na nossa cultura cristã. Em outras culturas também, não cristãs, mas que um dia nós seremos julgados. No Antigo Egito, quem puder tiver oportunidade de estudar o Egito, vá ao Louvre, e nós temos o julgamento dos mortos, milhares de anos atrás. Está lá o julgamento, está lá a busca pela vida eterna, as angústias já vêm de longa data na história da humanidade. E surge então, nessa concepção, o valor da dignidade, porque se nós somos criados à semelhança e à imagem de Deus, nós temos que ser dignos. E se um dia nós vamos ser julgados pelos nossos atos, um dia nós vamos encontrar o Criador, nós temos que ser livres para agir assim, desta forma ou desta outra forma. Porque sem liberdade, se nós formos amarrados e condicionados a agir de uma certa forma, nós não somos responsáveis por nada. Nós só seremos responsáveis se nós tivermos liberdade de opção. E aí surge a dignidade humana como nosso reconhecimento. Com liberdade, com reconhecimento, e está na Constituição. E realmente isso está ali. É o valor absoluto.
Nada, há um princípio absoluto nesse mundo de relativizações. São tão perigosas, Adib, essas relativizações. O Supremo, tudo é relativo, balanceamento de valores, tudo. Olha, tem a liberdade, mas tem o interesse público, tem aquilo mais, vamos balancear. Mas um interesse, ele jamais pode ser relativizado. Um valor, que é o valor da dignidade humana. E nós temos, em decorrência disso, ao viver em sociedade, o direito, portanto, de que vivamos dignamente. E o que significa viver dignamente? Significa, primeiro, o direito a que outras pessoas não atentem contra a nossa vida, não atentem contra a nossa dignidade, como a nossa integridade física, a nossa saúde. O direito a podermos existir sem agressões externas de terceiros, da lei do mais forte. Montesquieu, meu direito vai até onde vai o direito do outro. Então nós temos, dentro da vida com dignidade, que o Estado há que garantir que terceiras pessoas não nos agridam e há que nos proibir de agredir terceiras pessoas. Nós temos o direito de viver com integridade física, corporal, e integridade de saúde e mental. O direito a que o Estado proteja a vida e a integridade corporal contra o ataque de terceiros. Ou seja, o Estado tem que nos proporcionar o mínimo para a nossa subsistência e, ao mesmo tempo, nos proteger. Direito a que o Estado respeite também a nossa vida, a nossa integridade. Nós estamos, então, questão, o sujeito está bebendo, dirigindo, bêbado. Vai lá o bafômetro, não vou produzir prova contra mim mesmo, então hoje já se entortou, se modificou essa questão por vídeo, não sei, mas eu pergunto, é possível tirar sangue à força? A nossa integridade física, o interesse público existe, o interesse público. Nós temos que prevenir os acidentes, nós temos que tutelar ao máximo, mas qual o limite desse interesse público? Daí eu digo a dignidade. Há um interesse público. O direito penal lida com o interesse público. É causa pública, as causas penais, toda persecução dos crimes, tudo é causa pública. E nós podemos tirar sangue à força para provar que o sujeito está embriagado? No Brasil, não. Mas na Alemanha pode. Tiram à força se a pessoa se recusar. Leva para o hospital, segura e colhe o sangue à força. Nós temos o direito à solidariedade social, ao auxílio à subsistência, se nós estamos inválidos, se nós estamos enfermos, se nós estamos desempregados por uma questão forçosa. Direito a que o Estado também nos proteja contra os perigos da natureza, se vai ter um tsunami como teve, se vai ter uma tempestade, se vai ter aquelas questões de deslizamento em Teresópolis, no Rio de Janeiro, de terras. Nós temos para viver dignamente também que exigir do Estado a prevenção contra males, contra as desgraças naturais que sejam previsíveis. Nós temos dentro ainda da dignidade que o direito a que o Estado imponha e realmente regre que as pessoas tenham precaução nas suas atividades, que elas tragam por si só algum risco social. Então, trânsito, transporte de materiais perigosos, armas e assim por diante. E a vida com dignidade pressupõe, e eu vou falar aqui dentro da parte da administração pública, muito rapidamente, porque o professor Camorossano tem que sair rapidamente. O direito a nos expressarmos. Porque se dignidade pressupõe liberdade, pressupõe o reconhecimento de igual e pressupõe a possibilidade de nós viemos a este mundo para fazer alguma coisa. Nós somos um começo, dizia Hannah Arendt. A cada nascimento é um novo ser. Um novo ser, nós viemos aqui por algum motivo, para fazer a diferença no que for. E qual seria isto? A vida nos traz, inclusive de realizar milagres. Mas como milagres? Sim. Porque um dia neste país, se nós erradicarmos a miséria, será um milagre. O que é um milagre? O milagre é você irromper com o que é o natural.
o desastre é o natural. Tudo indica que o sujeito foi atropelado, um caminhão, e sobreviveu. Em milagre ele viveu, mas esse é um milagre metafísico. Agora existem os milagres concretos. Os milagres que decorrem das nossas ações de mudar o imprevisível, de mudar o que parecia imutável. E, portanto, nós só vamos ter dignidade se nós tivermos liberdade, e liberdade como possibilidade de agir na política. Não adianta, como Santo Agostinho, nós temos a nossa liberdade íntima de pensar em nossa relação com Deus e pensar intimamente a liberdade para sonhar. Esta não adianta. Se nós não pudermos nos manifestar, nós pudermos sermos agentes de transformação social, nós não vamos ter liberdade. Essa liberdade pressupõe, ela precisa ser perceptível, ela precisa ser transmitida. A cada homem, a cada pessoa que nasce, um começo. E nós viemos aqui para alguma coisa. Hannah Arendt diz, inclusive, ser humano e ser livre são uma única e mesma coisa. Não dá para se conceber um ser humano sem liberdade. Nós não seremos nós mesmos. E eu fiquei muito feliz ao ouvir o Adib falando de justiça. E nós estamos falando de justiça. Tão difícil conceituar o que é justiça. O que são valores? O que é justiça? Dar a cada um o que é seu. Mas o que é isto? É o mérito? Sim, justiça passa por igualdade e meritocracia. Ou seja, a pessoa fez por merecer, se esforçou, ela tem que ser reconhecida. Porque se você der algo para uma pessoa que não merece, você está cometendo uma injustiça com aquele que fez, que mereceria e que não teve o seu reconhecimento. Então, a meritocracia é fundamental à democracia, ela incita a dignidade humana, a igualdade, a justiça. São valores que estão inseparáveis. E dentro desse conceito de justiça, de dignidade, pressupõe sempre, como diz também Recasem Siches, a alteridade. E Giorgio Del Vecchio também diz isso. O que é? É eu me colocar no lugar do próximo e imaginar se eu desejo, se eu gostaria que fizessem comigo o que eu quero fazer com ele. Isso é justiça. Eu coloco no lugar do próximo. Gosto disso, o que eu quero fazer com ele é bom, porque aí nós temos então, portanto, esta projeção no próximo, é o fundamento de toda justiça. E a administração pública dentro deste conceito de justiça, de alteridade, de liberdade, de dignidade humana. Nós temos este monstro, que às vezes eu chamo de monstro do interesse público, versus o interesse particular, o interesse privado de alguma pessoa, de alguma entidade. Ora, o que é o interesse público? Porque nós temos o grande Estado, o Leviatã, muitas vezes, de roubo, o interesse público. É de interesse público que essa área seja desapropriada. É o interesse da maioria, é o interesse da coletividade. Mas existem pessoas ali que são dotadas de dignidade. Então, este, digamos assim, tabu do interesse público não pode se sobrepor à dignidade, ao valor da dignidade humana do administrado, do cidadão, daquele que vai ser desapropriado, daquele que sofre a intervenção estatal. E nós temos hoje, dentro dessa categoria de interesse público, interesses difusos. Nós temos a questão do meio ambiente, outras questões tantas, do bem-estar, da solidariedade, nós temos questões de terceiro setor, nós temos questões, um país tão carente. Interesses coletivos. O que é o interesse público? E muitas vezes há uma crise do interesse público, porque se transforma no interesse de uma administração. Muitas vezes, algumas condutas, elas são revestidas de um interesse de uma determinada administração pública, mas o público é bem pequenininho. É o interesse da própria administração que está em jogo, da reeleição, da manutenção do poder.
Nós temos tantos e tantos políticos que realizam essas obras. Nenhuma obra que demore mais do que 4 anos. Eles fazem o quê? A opção por obras curtas, para poder entregar antes da eleição. Mas que interesse público é este? Que seleciona qual obra fazer para poder entregar dentro do mandato. Cadê o interesse público nisto? Há o interesse da administração, mas não há um interesse público. Há um interesse do administrador em angariar votos e se perpetuar no poder, e não necessariamente o verdadeiro interesse público, que é esta abstração. Delegamos a determinadas pessoas um mandato. Ele é o administrador. Ele irá fazer opções. Muito bem explanou o professor Adib, nós temos os princípios todos do direito administrativo. E a gente vê esses princípios e se choca com a realidade. Com tantas coisas. Tantas aberrações. E eu gostaria de colocar, ele acabou não colocando, eu vou passar uns números para os senhores, pena que não dá para colocar no vídeo. Corrupção. E estou encerrando porque o professor Camaro-Sano tem que sair. São dados de 2010 do Banco Mundial. 69 bilhões por ano. Ou seria o valor da corrupção no Brasil. Isso sem Copa do Mundo. Sem os 15 bi da Copa. Nós temos, com este valor, cálculo pelo Banco Mundial, nós poderíamos criar 17 milhões de vagas nas escolas públicas. Nós poderíamos criar 367 mil leitos em hospitais públicos. Nós poderíamos construir 2,9 milhões de casas populares, 277 aeroportos. Nós poderíamos sanear 23 milhões de domicílios, construir 184 portos e 13 mil quilômetros de ferrovias. Este é o custo corrupção no Brasil antes da Copa. Aonde está o interesse público? Onde nós vemos essa construção dos estádios todas, são 15 bilhões de dólares. Daí as revoltas populares que nós assistimos. Aonde está o interesse público? A opção, a eficiência que o doutor Adib disse. E há uma outra imagem aqui que eu não consegui passar, não sei se os senhores conseguem ver ou não, da desigualdade social, uma fotografia de uma favela com um prédio luxuoso que é perto da minha casa, aqui em Paraisópolis. Nós temos, aonde está a questão da moralidade pública ao priorizar estádio de futebol, ao priorizar tem-bala, quando nosso sistema penitenciário aqui é medieval. O Brasil tem mais de 500 mil presos, onde cabem 200 e poucos. O Brasil sendo condenado internacionalmente por ferir a dignidade humana das pessoas que estão ali. E por fim, estou encerrando. Eu gostaria de ter posto ali, mas não deu. Aonde está o interesse público? Quando, na data de anteontem, o senhor deputado Donadon é mantido no cargo pelo nosso Congresso. Aonde está o interesse público dos nossos congressistas? Aonde está a moralidade deste ato? Aonde está o interesse público? Então, nós vivenciamos, e eu encerro aqui, uma crise. Uma crise do direito administrativo, dos controles, dos valores. Onde está o interesse público? Que interesse público é este que o deputado anteontem foi mantido no cargo? Que interesse público é esse de uma Copa do Mundo, gastando 15 bilhões, de um trem-bala? Então, nós nos deparamos com uma grande crise. Os princípios estão aí. Mas as pessoas, infelizmente, que estão na nossa política, não honram a nossa Constituição, não honram a dignidade, não pensam no público, pensam neles mesmos. Eu agradeço a atenção dos senhores.